Meu irmão, minha irmã, quinta-feira na oitava da Páscoa, Feliz Páscoa. Quinta-feira hoje, 13 de abril. Sejamos muito bem-vindos para a nossa homilia diária e quem está chegando aqui pela primeira vez, se inscreva aqui no nosso canal, ative as notificações do nosso canal, joinha, like, comentário, sempre, toda vez. Vamos então à nossa homilia diária com o evangelho dessa quinta-feira na oitava da Páscoa, que se encontra em Lucas capítulo 24, versículos de 35 a 48, e diz assim: Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: A paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo, tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne, nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés, mas eles ainda não podiam acreditar porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: Tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: São estas coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. E lhes disse: Assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. Veja, existe aqui, meus irmãos, uma graça que Jesus ressuscitado está dando aos discípulos, quer dar a você e a mim. Um conhecimento para além do olho, para além da primeira camada, um conhecimento chamado sabedoria. Veja, abriu a inteligência para entenderem as Escrituras. Significa que os discípulos tinham na cabeça as Escrituras, mas não tinham inteligência para compreender. Olha o que Jesus vai dizer: são essas as coisas, criatura, que eu falava. Era preciso que se cumprisse tudo que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Aí era como se os discípulos dissessem: tá bom, Jesus, a gente leu a lei, os profetas e os salmos, mas a gente não te viu lá. E nem entendeu que aquilo falava de você. Então agora Jesus abre a inteligência para eles entenderem as Escrituras. Ou seja, Jesus é o óculos pelo qual a gente vai às Escrituras. A gente lê a Bíblia a partir de Jesus, Mas é preciso abrir inteligência. Então veja, gente, a nossa inteligência precisa ser aberta pelo dom da sabedoria do Espírito Santo, pelo dom da ciência do Espírito Santo. Tem gente que lê a Bíblia e não enxerga nada, não vê nada, não pega nada para si. É que Jesus abre a inteligência para compreender as Escrituras e encontrar nas Escrituras Jesus, e aí sim também encontrar nas Escrituras a nossa vida, encontrar nas Escrituras nós mesmos. E sermos confrontados por ela, curados por ela, libertados por ela, Então, é preciso que o Senhor abra a nossa inteligência. Por isso nós precisamos do Espírito Santo. Conhecer o que o Espírito Santo é, quem Ele é, o que Ele faz, E pedir esse dom: Senhor, abra a minha inteligência, eu quero compreender a Escritura, misericórdia. E esse evangelho está dentro do contexto, Nós ouvimos ali os discípulos de Emaús, lembra? Nós ouvimos esse evangelho na segunda-feira. Chegam e contam o que aconteceu no caminho, contaram o que tinha acontecido no caminho e como reconheceram Jesus ao partir do pão. Veja, são os dois grandes momentos da gente com Jesus, Reconhecer Jesus no caminho, na minha história, no meu dia a dia, e reconhecer Jesus no partir do pão, o sacramento da Eucaristia. Nunca um sem o outro, nunca outro sem o um. O cristão de verdade reconhece Jesus no caminho e na Eucaristia. Não só caminho sem Eucaristia, e nem Eucaristia sem caminho. Eles reconheceram essas duas presenças de Jesus. Jesus na minha história, Jesus no meu hoje, Jesus na fila do ônibus, Jesus aqui, agora, nas concretudes. Em tudo que já vivi, eu estou vivendo. Mas só tem sentido isso se eu me alimentar desse outro lugar que é Ele, onde Ele está, o partir do pão, que é o sacramento da Eucaristia. Eles ainda estão falando quando Jesus entra e deseja a paz,
A paz esteja convosco, sou eu mesmo, tocai em mim e vede. Aí no primeiro momento eles não acreditam que estão com medo, estão tristes, depois não acreditam que estão felizes que estão, né? Jesus falou, meu pai, que paciência, dá lá, tem um pão aí, filho, tem um peixe. Eu fico imaginando os discípulos vendo isso, um homem que atravessa paredes, comendo pão e peixe, né? É realmente uma situação, né? A gente às vezes julga os discípulos, mas nós no lugar deles talvez, com certeza, não teríamos nos saído melhores do que eles se saíram, né, tadinhos? Então Jesus abre a inteligência, para eles entenderem com mais profundidade tudo isso, e nós vamos ver isso, e estamos vendo isso, né? Sempre na primeira leitura da missa desse tempo pascal, da oitava da Páscoa, a primeira leitura é sempre Atos dos Apóstolos, ao redor da pessoa de Pedro, né? Então hoje vai narrar, né? Pedro e João tinham curado o paralítico na porta do templo, ouro nem prata, eu não tenho ouro nem prata, que eu tenho te dou, em nome de Jesus levante e anda, e diz lá então a leitura de hoje, como o paralítico não deixava mais Pedro e João, né? A multidão vai atrás, e Pedro vai dizer, israelitas, vocês estão espantados? Por quê? Porque vocês estão olhando para nós? Não foi nós não, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, não é isso? Vós rejeitaste o santo e justo, vocês mataram Jesus, mas Deus ressuscitou. E aí de novo Pedro começa a puxar versículos e textos do Antigo Testamento, porque agora Pedro tem a inteligência aberta, né? E ele vai explicando as Escrituras à luz de Jesus. E aquele povo conhecia aqueles textos, mas naqueles textos não reconhecia Jesus. Aquele povo viu Jesus, tanto é que matou Jesus, mas não via em Jesus aqueles textos. Veja, é a inteligência aberta de Pedro, né? E aí Pedro vai pregar, foi graças à fé no nome de Jesus que esse homem ficou de pé. Arrependei-vos, portanto, convertei-vos, para que os vossos pecados sejam perdoados, né? E aí de novo ele vai citar o Antigo Testamento. Veja, a inteligência de Pedro aberta. As pessoas conheciam aqueles textos, conheciam Jesus, só não conseguiam juntar as duas coisas, né? Porque falta a ciência do Espírito, a sabedoria, a unção do Espírito Santo, né? E aí então Pedro vai prometer, após ter ressuscitado o seu servo, Deus o enviou em primeiro lugar a vós para vos abençoar. Eu vou grifar isso aqui que eu achei muito lindo. Para vos abençoar. Ele nos enviou Jesus para vos abençoar. Agora vem. Na medida em que cada um se converta de suas maldades. Ou seja, quanto mais eu me converto, mais abençoado eu sou. Sou eu que limito a bênção, então, porque Ele quer me abençoar plenamente. Na medida em que eu me converto das minhas maldades. Agora vamos voltar no Evangelho. E aí então Jesus vai dizer, né? Ele ressuscitará dos mortos e ao terceiro dia e no seu nome. Agora vem a missão da igreja, vem a missão dos discípulos, vem a missão de cada um de nós e vem aquilo que a gente precisa se abrir. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações. Começando por Jerusalém, vós sereis testemunhas de tudo isso. Testemunhas do quê? Da conversão e do perdão dos pecados. É isso que a igreja tem que fazer. Pregar e anunciar a conversão e o perdão dos pecados. É isso que a gente precisa se abrir. À conversão e ao perdão dos pecados, né? Jesus veio para salvar. Mas veja, queridos, Ele hoje vem nos dar a paz. A paz esteja convosco. Por que tanto medo? Eu não sou um fantasma. Tocai, vede, eu estou com vocês. E que o ressuscitado que está conosco abra a nossa inteligência para compreendermos as Escrituras. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.